Olá, pessoal. Eu quero fazer aqui agora uma simulação de como fazer o seu primeiro pedido no escritório virtual da Acnos, tá? Você que se cadastrou, não fez ainda o seu pedido, eu quero te mostrar como você vai conseguir fazer esse pedido. Primeira coisa a fazer, você vai entrar no link da Acnos, que é acnos.com.vc, tá? Abreviatura de você mesmo, tá? Entrou, você vai colocar o seu login, o seu ID, tá? Eu estou usando aqui o ID de uma pessoa que ainda não fez a primeira compra, que é justamente para mostrar como que faz, né? Você coloca aqui o seu ID, tá? Depois, você vai colocar a sua senha, tá? Que já, no meu caso, já está colocada aqui a senha que você gravou, tá? Quando você fez o cadastro, tá? E aí você clica aqui em entrar, tá? Quando você entra no seu escritório virtual, você vem aqui em loja, tá? Você vai clicar em loja, ela vai abrir então a loja virtual. Você vem aqui, deixa só ele terminar de abrir aqui, loja virtual. Aí você vai colocar aqui, você pode colocar aqui o nome do produto que você já viu lá no catálogo, é o produto que você está querendo, por exemplo, vou escolher aqui o Liviti, tá? Aí coloca aqui, Liver, quando eu escrevo Liver, já vai aparecer aqui o chá misto, tá? Que é o pacote, e assim, em sachê, tá? De infusão. Eu vou escolher mesmo o chá misto, que é o pacote, tá? Cliquei aqui, vou colocar um só. Se eu fosse colocar mais de um, eu poderia clicar aqui em cima da foto, mas como eu vou colocar um só, eu vou clicar no carrinho, tá? Cliquei no carrinho, tá? Ele já foi aqui para o meu carrinho aqui. Deixa eu ver, ó, já tem um aqui no carrinho, tá? Vou colocar também um nano bracelete, que é o lançamento, tá? Quando eu coloquei aqui nano, ele já vai mostrar aqui todos que tem nano, por exemplo, nanotecnologia, nanofresh, esse tipo de coisa e tal, mas aqui está aparecendo o bracelete aqui, ó. O P e M, que é o tamanho, um bracelete que alcança esses dois tamanhos, o tamanho P, que é 17 centímetros, e o tamanho M, que é 19 centímetros, tá? Aqui tem o tamanho G, que é de 20 centímetros e meio, e o tamanho GG, que é de 22 centímetros. Nesse caso, eu vou escolher esse PMG, tá? Aliás, P e M, tá? Então, é esse bracelete que está aqui, tá? Você já vai ver aqui que está escrito P e M, no caso, tá? Eu vou escolher um só. Mais uma vez, eu vou clicar aqui no carrinho. Ele vem aqui para o carrinho, daqui, onde está juntando meus produtos, tá? Vou colocar 2 Slim Fit, que é outro tipo de chá, tá? É outro chá. Vou colocar 2 Slim Tea, melhor. Slim Tea, tá? E aí, vou colocar 2, só para mostrar como é que faz, tá? Então, em vez de eu clicar no carrinho aqui, como eu quero 2, eu já clico aqui no pacote, tá? O que que acontece? Aqui já me deu a opção, já vem um. Eu só clico aqui no mais, já temos 2. Adicionar, ele vai os 2 para o carrinho aqui, tá? Vamos dizer que eu vou escolher outro produto aqui que seja, por exemplo, o Lancreme, um creme maravilhoso, tá? Que deixa os pés bem macio, tá? Esse creme para rachadura nos pés é muito bom, tá? Lancreme, tá? Ele vem aqui, vou colocar um só também, tá? Já foi lá para o carrinho. Agora eu vou escolher também um Dr. Fit, que é um creme, vamos dizer assim, é muito bom para dores, alívio de dores, para quem tem dores nas articulações. Olha, maravilhoso, tá? Dr. Fit. Escrevi Doc, como eu escrevi errado, ele não foi, ó. Doc, quando eu escrevi Doc, já está aqui embaixo, ó. Doc, cliquei nele, eu vou colocar 2 Dr. Fit, tá? Então, vou clicar aqui na imagem, vem para cá, 2, adiciona, beleza, tá? Como eu vou fazer só o AK100 mesmo, tá? Então, eu não vou querer pôr mais. Eu acho que já dá os 100 pontos. Vamos ver aqui se já deu. Vamos lá, tem 7 produtos no meu carrinho, tá? Então, ele está mostrando aqui que já deu 108 pontos, 14, 360. Já está, na realidade, com 30% de desconto agora,
tá? Porque como eu já atingi a pontuação, ele já me deu, já aplicou o desconto, tá certo? Pode ver que o chá, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Liviti custa R$ 40, menos 30% já caiu para 28 no caso, tá certo? E aí, aqui, eu venho ver carrinho, para poder fechar minha compra, tá? Ver carrinho, aí ela vai dizer aqui o seguinte: se você finalizar a compra agora, você terá os benefícios do kit empreendedor, que é o AK100, tá? Adicione mais itens ao seu carrinho para ter os benefícios do kit empreendedor Silver, que é 300 pontos no caso, tá? Se eu quisesse mais, eu colocaria mais produto até atingir esses R$ 642,83 em produtos para poder alcançar esse nível de empreendedor Silver, tá? Mas eu vou deixar como AK100 só aqui, tá? Finalizar a minha compra como AK100 mesmo, tá? E aqui já vem, você optou por retirar na loja. Não, eu ainda não decidi isso, mas é uma decisão que já vem já no sistema, tá? Então, como eu quero receber em casa, eu vou colocar aqui, receber em casa, tá? Quando eu cliquei em receber em casa, ele vai me mandar aqui escolher a loja, tá? Como essa pessoa que eu coloquei aqui, ela é do Rio de Janeiro, vai aparecer as opções de loja do Rio de Janeiro. Então, aqui só tem uma loja no Rio de Janeiro. Então, vou clicar aqui na loja, ela já vai me dar aqui o envio do frete via Sedex, no caso, R$ 16,70. Juntando com o valor de pedido que eu fiz, foi R$ 360,43, deu um total de R$ 377,13, tá? Esse 108 aqui é a pontuação. Lembra que eu disse que o empreendedor AK100, no caso, ele tem que fazer pelo menos 100 pontos, a não ser que esteja numa promoção, que às vezes eles fazem umas promoções que apenas com 65 pontos você já se ativa como AK100, tá? Com direito a 50% a partir da segunda compra. Então, se eu quero, então, finalizar a compra aqui, eu venho aqui, tá? Clico em finalizar, eu não vou finalizar, tá? Para não gerar essa compra, tá? Eu clico em finalizar, vai aparecer já, depois que eu cliquei em finalizar, vai aparecer o número da minha fatura, tá? E os dados dela, tal, todas as informações. Aí é só eu procurar a forma de pagamento, que é o que eu vou fazer da próxima vez, eu faço um vídeo mostrando como realizar esse pagamento. Beleza? Falou!